Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem estreia fabulosa, pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para parte da rede e transmissão do Premier FC para todo o Brasil, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Macaé pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. O Vasco dá uma parada aí na Copa do Brasil, que está aí arrancando nossos cabelos, vai jogar esse jogo do estadual e vai também, né, fazer a estreia, promover a estreia do Luiz Fabiano com a camisa do Vascão. É um jogo que acontece sobre a sombra aí dessa decisão na Copa do Brasil, né? Não dá pra falar desse jogo sem falar do confronto da Copa do Brasil, que o Vasco vai terminar aí de jogar na quinta-feira. Por quê? Primeiro, por conta da estreia aí do Luiz Fabiano, né? O Eurico Miranda convenceu o presidente do Macaé a mandar o jogo lá no Engenhão, confiante de que a torcida do Vasco vai lotar o estádio e dar aí uma boa renda para os clubes. Mas, diante dos últimos resultados, a torcida do Vasco já vem se mostrando muito assim reticente aí nos jogos, né? Magoada com o time que há muito tempo, bota anos aí, não faz um futebol convincente, não consegue dar espetáculo, né? Então a torcida não tem ido aos jogos. Ainda teve esse jogo decepcionante aí na quinta-feira. O jogo vai ser transmitido pela Globo em TV aberta. Então fica a pergunta se a torcida vai ao estádio, porque por outro lado, a empolgação, a expectativa aí com a estreia do Luiz Fabiano é muito grande. A gente viu isso na recepção feita para ele quando ele chegou no aeroporto, então isso também pode fazer o estádio lotar. Eu realmente não sei, eu tô aqui na dúvida, curioso para ver qual vai ser a lotação do estádio hoje. E outra questão aí que essa decisão da Copa do Brasil influencia no jogo de hoje, e não só a situação da Copa do Brasil, mas a própria situação do Cristóvão aí, né, que tá balançando nesse estresse com a torcida. Eu acho que isso tá fazendo o Vasco tomar umas atitudes assim meio erradas, será que pode se dizer assim? A própria estreia do Luiz Fabiano está sendo precipitada, ela está sendo antecipada. Dá para ver que o Luiz Fabiano está desconfortável de estrear. Ele já falou que não vai bem em estreia, já falou que nem jogou um coletivo ainda com a equipe titular. Tudo isso tentando justificar aí um mau desempenho hoje. Qual a minha impressão de tudo isso? O Vasco, ele teria que esperar mais 1-2 semanas para estrear aí. Agora, com o Vasco aí, não só o Vasco com a corda no pescoço na Copa do Brasil, como o próprio Cristóvão com o dele na reta aí, se o Cristóvão for eliminado da Copa do Brasil, eu acho que o Cristóvão cai, eu não consigo imaginar ele ficando. Nisso, eles se viram obrigados a antecipar aí, até porque, né, o Luiz Fabiano, a principal contratação do time para a temporada, vai que o Vasco é eliminado da Copa do Brasil sem nem ele estrear. Vai evidenciar ainda mais essa falta de planejamento que a gente vem falando aqui, né? Então eles estão antecipando, ele deve estar com forma suficiente só para não se machucar, para não conseguir uma contusão. Vai para jogo hoje, para tentar conseguir um ritmo de jogo ali, um entrosamento com os companheiros, para ver se na quinta-feira ele pode ser decisivo. Outra questão também é a questão aí do time que vai a campo, né? Eu, se fosse técnico do Vasco, iria de time reserva. Por quê? Os titulares do Vasco, principalmente os reforços que não fizeram a pré-temporada, estão claramente sem forma física, não estão aguentando os 90 minutos, né? A gente pode ver o Kelvin e o Gilberto nos jogos, eles jogam com muita intensidade no começo, mas da 30 do segundo tempo lá, eles já pedem para sair. O Escudeiro nem faz uma partida completa, mas se fizer também não aguenta. Os que vêm da China, então, Wagner, Muriqui, o próprio Luiz Fabiano aí nem se fala, são jogadores que estão muito fora de forma ainda. Eles poderiam estar recuperando a forma física aí e botavam nesse jogo a molecada que não está tendo oportunidade. Dá uma chance pro Evander, dá uma chance pro Matheus Pet, dá uma chance pro Pikachu, uma chance pro Caio Monteiro. Bota essa molecada aí para jogar e a gente vê, né, qual é a deles e tudo mais. Mas não. Que nem eu já falei aqui, o Cristóvão tá com o dele da reta, ele sabe que ele não pode mais errar. A cada novo revés ele vai ser ainda mais pressionado e isso está fazendo ele tomar as decisões erradas, na minha opinião, que nem hoje ir com o time titular. Eu já meio que falei isso no último pós-jogo e vou repetir agora. Vocês sabem, eu nem sou dos maiores críticos do trabalho do Cristóvão, eu acho que tem muito outros problemas
piores, mais graves do que o técnico, mas a verdade é que a relação entre ele e a torcida já está muito desgastada, né? Já estava desgastada antes mesmo dele chegar. Esses jogos que ele fez não ajudaram em nada a melhorar essa relação, e chegou num ponto em que eu acho que nada do que ele fizer vai fazer a torcida mudar a opinião em relação a ele, entendeu? Ele pode se classificar com vitória, ganhar do Botafogo, isso pode amainar um pouco as críticas, mas na primeira vacilada do time, a culpa vai ser dele. É aquela coisa do, se tem uma coisa de errada, a culpa é do Cristóvão, se tem uma coisa certa, é apesar do Cristóvão. Isso é um clima ruim que, além de todas as coisas que eu falei que são ruins, isso é uma coisa a mais atrapalhando o desempenho do Vasco, uma coisa que não vai melhorar. Então eu acho que não tem jeito, é do futebol. Não tem mais clima pro Cristóvão no Vasco, eu acho que ele deveria sair, sabe? Ir atrás de um outro nome. Não tenho grandes expectativas de que um novo técnico vai resolver os problemas do Vasco, né? Vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Acho que a solução do Vasco passa pelos jogadores jogarem bola, né? Mas eu acho que tem que rolar. Enfim, enquanto não rola, a gente vai com o que tem aí. O time para hoje deve ser o titular, deve ser Martin Silva no gol, Gilberto na lateral direita, o Luan tá machucado aí, tá se voltando aí da operação, o Rafael Marques se machucou, então a gente deve ir de Jomar e Rodrigo na zaga. Atenção, hein? Já estamos sem 2 zagueiros. Se o Jomar machucar também, quem é que vai entrar aí? O Júlio dos Santos? Deus que me livre. Na lateral esquerda, o Henrique continua. No meio campo, não tem muito o que inventar. Ele deve ir de Jean, Douglas, o Wagner, que se recuperou lá da contusão, que tirou ele do último jogo, e Nenê. No ataque, vai o Kelvin ali jogando pelas pontas, e de centroavante a estreia do Luiz Fabiano. O que me resta falar? É o que eu já falei antes, sabe? Eu acho, por exemplo, a galera fica falando que devia entrar Pikachu, que devia entrar Guilherme. Eu acho o seguinte, o erro do Cristóvão vai ser o mesmo erro que os outros técnicos vão fazer. Que é o quê? Não um erro, ele se sente pressionado a colocar os reforços do time, né? Então, não adianta a gente ficar torcendo para ele dar chance pro Pikachu, porque o Gilberto veio contratado como reforço, então não faz sentido ele bancar pro Pikachu, entendeu? O Wagner vai barrar o Guilherme, o Escudeiro vai barrar o Guilherme, porque o Escudeiro ele foi trazido como presente de aniversário do dirigente. O Euriquinho já foi em televisão falar aí que gastou o que não tinha para reforçar o time, e aí de repente esses reforços vão ser banco para os jogadores que já estavam no clube. Então, assim, a decisão foi feita lá atrás quando contratou esses caras. Quando contratou Escudeiro, quando contratou Wagner, quando contratou Muriqui, quando contratou Kelvin, quando contratou Jean. Nesse momento, o clube fez uma decisão que esses jogadores iam ser os titulares ou os reservas imediatos. E são eles que vão ser aproveitados aí agora. Assim, não tem muito como esperar que Caio Monteiro, que o próprio Guilherme que vem bem, que Pikachu, esses caras estão lá para trás na fila agora, dificilmente vão conseguir recuperar o seu espaço. Eu acho isso com o Cristóvão ou com o próximo técnico que vier, eu acho que deve ser assim. Então, eu acho que o futebol do Vasco, se ele quiser uma recuperação rápida aí, passa muito por esses caras começarem a jogar bola. Esses caras começarem a ser decisivos, o que eles não têm sido até agora. Então, para o jogo de hoje, o que eu espero? Que Wagner jogue uma boa partida, que o Kelvin possa ser mais objetivo nas suas jogadas hoje, que o Gilberto possa ser mais decisivo nos seus cruzamentos, nas suas jogadas pela lateral direita, e que o Luiz Fabiano, apesar de todo o receio dele, faça uma estreia aí de arromba, faça muito gol, para recuperar aí essa autoestima da torcida, recuperar a confiança da torcida e do time, para a gente ir lá na quinta-feira, arrancar a classificação em cima do Vitória, depois no domingo que vem já tem clássico contra o Botafogo, ganhar de novo, e aí o time começar a embalar, né? Vamos torcer para isso aí, porque tá difícil aguentar essa fase do Vasco. Então hoje o palpite do Sobre Vasco aqui vai ser até mais com o coração do que com a razão. Eu vou apostar que o Vasco ganha de 3-0, 3 gols do Fabuloso. Vamos aí incendiar, marcar uma virada de página nesse time do Vasco. Vamos confiar. Esse é o meu palpite para hoje. Diz aí nos comentários qual é o seu. Dá o like no vídeo, compartilha, aquela coisa que você já sabe. E se tudo der certo, depois do jogo a gente volta fazendo os comentários sobre a partida. Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.